Você anda sozinho? Pode soar polêmico, mas a solidão não é sinal de fraqueza. É a prova de que você não precisa de plateia para se tornar gigante. A maioria acredita que sucesso vem de apoio, reconhecimento ou sorte. Mas o contrário é verdade. As maiores vitórias nascem no silêncio, sem aplausos, sem testemunhas. Enquanto o mundo espera motivação, o lobo solitário constrói disciplina. Enquanto os outros pedem ajuda, ele aprende a se sustentar. E o mais curioso, os resultados aparecem mais rápido do que imagina. Porque não há distração, só foco. Muita gente teme o silêncio como se estar só fosse sinônimo de fraqueza. Mas é justamente nesse espaço que o verdadeiro caráter é lapidado. O caminho solitário exige firmeza, porque não há palmas para sustentar a motivação, apenas a convicção de que cada passo importa. O lobo que sobe a montanha é mais faminto do que aquele que já está no topo, porque sabe que só depende da própria garra. A solidão não é um fardo, é uma forja. Ali, a mente aprende a suportar o peso da incerteza, e o coração descobre como bater forte sem precisar de plateia. Olhe para os grandes nomes que transformaram a história. Atletas que treinavam no escuro, empreendedores que trabalharam em silêncio, artistas que criaram antes de serem reconhecidos. Michael Jordan, por exemplo, ficava depois dos treinos arremessando centenas de bolas sozinho. Elon Musk passou noites dormindo em uma fábrica vazia para manter seus projetos vivos. Essa dedicação sem testemunhas gera uma força que ninguém tira. É o tipo de energia que se acumula em silêncio, mas explode quando o mundo finalmente vê o resultado. No dia a dia, isso pode ser simples, mas poderoso. Trocar uma saída sem propósito por horas de estudo, desligar o celular e mergulhar em um livro, recusar atalhos e optar pela consistência. São escolhas pequenas que, somadas, constroem alguém capaz de enfrentar tempestades sem se abalar. A solidão bem usada transforma o ser humano em alguém autossuficiente, firme e com clareza de propósito. Afinal, quem aprende a caminhar sozinho nunca mais se perde na multidão. E quando esse indivíduo entende a força da solidão, descobre também que precisa de um pilar para sustentar sua jornada: a disciplina. Porque não basta estar só, é necessário saber o que fazer com esse tempo. E é aí que começa a mágica da verdadeira transformação. Disciplina é como um músculo invisível que sustenta cada vitória. Sem ela, a vida vira um barco à deriva. Muito movimento, pouco progresso. Não é a motivação que leva alguém ao sucesso. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se tem vontade. É acordar cedo quando o corpo pede mais 5 minutos. É manter o foco quando todos ao redor estão distraídos. Disciplina é desconforto hoje, liberdade amanhã. Grandes histórias de superação têm esse traço em comum. David Goggins, por exemplo, não se tornou um dos homens mais resistentes do planeta por talento, mas por disciplina ferrenha. Correr todos os dias, treinar sob dor. Não dar espaço para desculpas. Esse padrão cria uma vantagem invisível que a maioria nunca terá. Enquanto muitos esperam a motivação bater, o disciplinado já começou, já construiu e já avançou. Na prática, disciplina pode ser criar um cronograma e cumpri-lo, mesmo que seja chato. Ler 20 páginas por dia, treinar no horário certo, guardar uma quantia fixa todo mês parece pouco, mas é justamente a soma desses gestos que cria liberdade. Quem domina a disciplina controla a própria vida, porque não depende de humor, clima ou opinião alheia. É como ter um superpoder, que só funciona para quem ousa exercitá-lo diariamente. E quando a disciplina se instala, ela começa a moldar algo ainda mais valioso. A rotina que dá clareza, elimina distrações e abre espaço para que os sacrifícios se tornem investimento. Esse é o próximo passo que separa os que falam dos que fazem. A rotina é o esqueleto invisível do sucesso. Quem organiza seus dias não vive preso, vive livre de distrações. Acordar cedo, por exemplo, não é só sobre horário.
É sobre assumir o controle do dia antes que o mundo comece a cobrar. O silêncio da manhã oferece clareza mental que nenhum outro momento traz. E a disciplina em manter essa rotina é o que sustenta sonhos que parecem impossíveis. Mas a verdade é que rotina sem sacrifício não gera resultado. Todo grande avanço exige abrir mão de algo. Dormir menos horas em algumas fases. Trocar o conforto pelo esforço. Cortar prazeres imediatos para colher frutos maiores. Atletas sacrificam festas para treinar. Empreendedores sacrificam descanso para lançar projetos. É duro, mas é justo. Cada renúncia hoje é uma semente plantada no futuro. Quer um exemplo simples? Alguém que troca 1 hora de redes sociais por 1 hora de estudo todos os dias, soma mais de 300 horas de aprendizado em 1 ano. Esse sacrifício pequeno transforma carreiras inteiras. O mesmo vale para guardar dinheiro em vez de gastar em impulsos. O futuro agradece cada escolha disciplinada feita no presente. E essa constância, mesmo que dolorida, começa a moldar algo maior que hábitos. Ela cria a mentalidade de quem não apenas age, mas se enxerga como vencedor. E é nessa virada de chave que a caminhada solitária ganha outro sabor. Um vencedor não é definido pelo troféu na estante, mas pelo padrão interno que se recusa a aceitar o comum. Ele não espera circunstâncias perfeitas, cria oportunidades mesmo no caos. A mentalidade de vencedor é enxergar a diversidade como combustível, não como obstáculo. Enquanto uns reclamam da dificuldade, ele sorri, porque sabe que é exatamente ali que a evolução acontece. Tomemos como exemplo Kobe Bryant. Sua obsessão era elevar padrões, treinar mais do que qualquer colega, repetir movimentos até que se tornassem arte. Não era o talento que o distinguia, mas a recusa em ser apenas bom. Essa mentalidade fez dele não só um jogador lendário, mas um símbolo de determinação inabalável. O troféu foi consequência, não objetivo. No cotidiano, mentalidade de vencedor pode ser aplicada em coisas simples. Não aceitar atrasos como desculpa. Não se contentar com nota mediana quando pode estudar mais. Não se conformar com dívidas quando pode organizar finanças. É olhar para cada detalhe e perguntar: como posso ser melhor aqui? Essa pergunta sozinha já transforma destinos. E quando alguém adota essa mentalidade, percebe que precisa de algo ainda mais profundo. O espírito de guerreiro que encara riscos, aceita a dor e vê no medo não um inimigo, mas um professor. O guerreiro não é aquele que nunca sente medo, mas aquele que decide enfrentá-lo. Viver com coragem é aceitar que o crescimento exige riscos. É colocar-se em situações desconfortáveis e entender que a dor de hoje prepara vitórias amanhã. A cada batalha interna vencida, a confiança cresce, não pela teoria, mas pela repetição diária. A frase um pouco mais define o espírito guerreiro. É correr 1 quilômetro a mais, fazer uma repetição extra, estudar 15 minutos além do planejado. Essa pequena margem cria uma diferença gigantesca com o tempo. É a paciência de quem entende que consistência sempre vence intensidade passageira. Veja os soldados que treinam sob frio, fome e exaustão. Eles não buscam conforto, buscam resiliência. E esse modelo pode ser trazido para a vida comum. Trabalhar em silêncio, enfrentar críticas, suportar rejeições e ainda assim seguir. Cada queda é absorvida como treino, não como fracasso. Mas para que esse espírito floresça, há uma exigência inegociável: assumir total responsabilidade. Porque não adianta ter força se a direção estiver errada. E esse é o próximo ponto da jornada. Ninguém vai aparecer para salvar você. A vida não entrega atalhos prontos. O progresso começa quando se assume total responsabilidade por escolhas, ações e resultados. É mais fácil culpar o governo, os pais, o chefe. Mas essa desculpa só atrasa. O verdadeiro poder surge no momento em que a pessoa diz: é comigo, e só comigo. É melhor andar sozinho na direção certa do que seguir uma multidão perdida. Veja a diferença entre quem assume essa postura
Enquanto uns esperam resgate, outros criam oportunidades. Quem decide assumir a vida nas próprias mãos, aprende a confiar em si. E essa confiança não depende de aplausos, mas de atitude diária. Na prática, isso pode significar criar metas financeiras em vez de esperar aumento. Assumir a responsabilidade pela saúde, em vez de culpar genética. Investir em novos aprendizados, em vez de reclamar da falta de oportunidade. A mudança começa quando a pessoa olha para o espelho e entende que o maior inimigo, e também o maior aliado, está refletido ali. E quando essa ficha cai, a jornada ganha sentido. A caminhada solitária deixa de ser peso e se torna orgulho. É nessa altura que se entende que a verdadeira recompensa não está em aplausos, mas na força construída no silêncio, sustentada por disciplina e coragem. A caminhada solitária é dura, mas leva às maiores recompensas. O verdadeiro poder nasce da disciplina, da consistência e da coragem de ser diferente. Enquanto a maioria busca atalhos, o lobo solitário cria caminhos. Essa mentalidade é um divisor de águas, porque revela uma força que a maioria nunca acessa. Agora que você entendeu essa mentalidade, me diga, vai continuar esperando que alguém te salve ou vai assumir o comando da própria vida? Quantas vezes você deixou de avançar por medo da solidão? E se em vez de fugir dela, você usasse esse tempo para se tornar alguém inquebrável? O mundo não respeita desculpas, respeita resultados. Então qual versão de você vai nascer a partir de hoje? Se essa mensagem fez sentido, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo conosco. Porque aqui você vai descobrir, passo a passo, como se tornar o lobo que ninguém consegue parar.